Você sente o chão tremer quando a multidão decide que não vai mais engolir calada aquilo que lhe empurram de cima. Foi exatamente isso que aconteceu no Alasca, em Anchorage, quando milhares de pessoas ocuparam as ruas com bandeiras e cartazes diante daquilo que muitos chamaram de um insulto à dignidade nacional. Não era apenas um protesto contra a presença de Vladimir Putin em solo norte-americano. Era um grito coletivo contra o gesto de Donald Trump de abrir as portas de um Estado norte-americano a um ditador que, para boa parte do planeta, carrega nas mãos uma guerra devastadora. O encontro marcado para aquela base militar não foi recebido como um ato diplomático, mas como uma concessão vergonhosa. E o povo do Alasca, acostumado a invernos implacáveis, mostrou que sabe resistir também às tempestades políticas. O ambiente era carregado de tensão e, ao mesmo tempo, de criatividade. Em cada esquina, surgiam cartazes improvisados que denunciavam Putin na Ucrânia, a complacência de Trump com líderes autoritários e o risco de transformar a soberania norte-americana em moeda de barganha. Um deles chamava a atenção com letras garrafais. Putin sequestrou 19.546 crianças ucranianas. Trump pode libertá-las. Outro dizia, Ucrânia e Alasca, Rússia nunca mais. Essa última frase ressoava com força peculiar, porque tocava numa ferida histórica. A lembrança de que o Alasca já pertenceu à Rússia até ser vendido para os Estados Unidos no ano de 1867. De repente, a ironia da história se misturava com a ansiedade do presente. Seria possível que, em pleno século XXI, a sombra daquela transação voltasse a assombrar o povo do Alasca? No meio da multidão, uma banda tocava marchas animadas, como se a música fosse capaz de aliviar o peso da vergonha que muitos sentiam por ver Putin desembarcar em território norte-americano. A batida firme dos tambores não era apenas entretenimento, era um chamado à resistência, uma forma de lembrar que, mesmo em meio à desordem, há espaço para celebrar a coragem. Crianças, idosos, trabalhadores e estudantes, todos marchavam lado a lado, e cada rosto carregava uma pergunta: por quanto tempo ainda suportaríamos ver um líder eleito dobrar-se diante de um autocrata estrangeiro? As faixas multiplicavam-se em slogans carregados de sarcasmo, indignação e memória. Uma delas estampava: Putin, vá para casa e leve seu fantoche laranja com você. Outra trazia a frase: eu consigo ver fascistas da minha janela, parodiando a célebre frase de Sarah Palin sobre a proximidade do Alasca com a Rússia. Mas o humor não escondia o medo. Muitos ali acreditavam que a presença de Putin no Alasca não era apenas simbólica, mas uma demonstração de força, um recado de que as fronteiras nunca estão totalmente seguras. Afinal, se Trump abre as portas para quem invade nações vizinhas e sequestra populações inteiras, que garantia restaria aos cidadãos comuns de que sua própria terra não poderia ser negociada como parte de um jogo de poder? Havia também cartazes pedindo a presença de Volodymyr Zelensky no encontro. A ausência deliberada do presidente ucraniano era sentida como uma afronta adicional, quase um insulto. Por que motivo excluir justamente o líder que representa o povo mais atingido pela guerra? O recado parecia claro. Trump e Putin queriam decidir o destino da Ucrânia sem que a própria Ucrânia tivesse voz. Não era difícil perceber o paralelo histórico com outros momentos sombrios em que potências decidiram, a portas fechadas, o futuro de territórios alheios. Seria esse encontro no Alasca uma nova versão de negociações que sempre terminam com o mais forte esmagando o mais fraco? Os jornais locais registravam a intensidade do momento. O Anchorage Daily News descrevia como milhares de cidadãos se concentraram no cruzamento da Seward Highway com a Northern Lights Boulevard.
Carros buzinavam em apoio, bandeiras azuis e amarelas tremulavam no vento gelado, e repórteres estrangeiros disputavam espaço para registrar as expressões de repúdio. Havia um ar de urgência que atravessava a cena. Não se tratava apenas de protestar contra um evento isolado, mas de dar um sinal ao mundo de que nem todos aceitavam a submissão disfarçada de diplomacia. E enquanto a multidão se manifestava, a memória de convites anteriores feitos por Trump retornava como um fantasma. Quem poderia esquecer quando ele quis levar líderes do Talibã a Camp David, justamente no aniversário do 11 de setembro? Agora, ele recebia Putin em uma base aérea norte-americana, como se fosse normal receber um homem acusado de crimes de guerra em território militar sagrado. O que passava pela cabeça do presidente ao colocar a dignidade nacional em segundo plano para tentar arrancar um acordo que cheirava a capitulação? A cada passo, a sensação era de que aquele dia seria lembrado como um capítulo de vergonha. A aterrissagem do avião de Putin no aeroporto de Anchorage, captada por câmeras de televisão, parecia uma cena de outro tempo, como se os Estados Unidos tivessem perdido a noção do próprio peso histórico. As imagens rodaram o país, acompanhadas de narrativas que oscilavam entre a incredulidade e a fúria. Um dia que viverá na infâmia, diziam alguns. E a frase, repetida em entrevistas improvisadas nas ruas, ressoava como uma acusação contra Trump e também como um aviso. Se essa linha foi cruzada, quais seriam as próximas? Em meio às vozes que ecoavam na noite, uma questão maior pairava. Até onde iria a disposição de Trump de transformar alianças, compromissos e territórios em fichas de negociação? O Telegraph descrevera a reunião como um possível arranjo à semelhança da ocupação israelense na Cisjordânia, aplicada agora ao território ucraniano. Mas havia quem temesse que o Alasca, com sua história peculiar e sua riqueza natural, fosse visto por Putin como peça de barganha. Seria exagero imaginar que um presidente disposto a negociar terras estrangeiras poderia também enfraquecer a soberania de sua própria nação. O contraste entre o povo nas ruas e os líderes atrás das portas fechadas revelava um abismo moral. De um lado, cidadãos comuns, dispostos a enfrentar a violência simbólica de ver seu estado usado como palco para um teatro de traições. Do outro, homens em ternos caros, discutindo como redesenhar mapas e redefinir fronteiras sem consultar aqueles que pagariam o preço da decisão. A cada cartaz erguido, a cada buzina que cortava o ar, a mensagem era clara: não aceitaremos que nossos destinos sejam negociados como peças em um tabuleiro de poder. Havia algo de inquietante no ar quando as primeiras imagens começaram a circular de Washington. Soldados patrulhando ruas, barreiras metálicas sendo erguidas em esquinas movimentadas, moradores olhando incrédulos pela janela e se perguntando se ainda viviam numa capital democrática ou se já tinham acordado dentro de um cenário distópico. Para muitos, a memória mais próxima eram as imagens vistas em livros de história. Regimes autoritários assumindo o controle da vida cotidiana pouco a pouco, sempre começando com a justificativa de proteger ou ordenar a cidade. Mas agora não se tratava de uma lição distante. Era a própria capital norte-americana em 2025. Donald Trump determinara que a Guarda Nacional assumisse postos estratégicos na cidade, criando bloqueios, revistas e um clima de ocupação. Aquilo não era um simples reforço de segurança, mas uma demonstração clara de quem detinha o poder de decidir onde cada cidadão podia andar, trabalhar ou se reunir. As ruas em torno de Union Station, um lugar que durante décadas simbolizou movimento, chegada e partida, agora estavam dominadas por homens armados que caminhavam em círculos, como se a presença constante fosse, por si só,
Um aviso: vocês não mandam mais aqui. Para os mais jovens, talvez tudo soasse como uma notícia a ser comentada rapidamente nas redes sociais, entre memes e indignações passageiras. Mas para quem já viveu mais de 3 décadas, para quem conheceu outras épocas de instabilidade, para quem viu de perto a queda das Torres Gêmeas ou se lembra da crise financeira de 2008, esse cenário tocava fundo. Era impossível não se perguntar: quantas vezes já nos disseram que medidas temporárias eram necessárias para o nosso bem, apenas para que se tornassem permanentes? Quantas vezes governos afirmaram que estavam defendendo o povo, quando na verdade defendiam apenas a si mesmos? A ordem mais chocante veio de Pam Bondi, figura central dentro do círculo de Trump. Com uma canetada, ela anunciou que o chefe da Polícia Metropolitana de Washington estava destituído e, em seu lugar, assumiria Terry Cole, até então chefe da Administração de Combate às Drogas. Era como se alguém tivesse decidido que a polícia da capital, a mesma que responde diretamente ao cotidiano da população, deveria agora obedecer a um general escolhido pelo governo central. A prefeita Muriel Bowser e o procurador-geral da cidade recusaram-se a aceitar, chamando o ato de ilegal. Mas a essa altura, as palavras soavam pequenas diante do espetáculo das tropas armadas nos cruzamentos. Imagine um morador comum de Washington, alguém com 50 e poucos anos que trabalha como motorista de aplicativo. Ele acorda cedo, pega seu carro e, ao tentar atravessar uma das principais avenidas, é parado por soldados que pedem documentos, revistam seu porta-malas e só então o deixam seguir. O trajeto, que antes durava 20 minutos, agora leva quase 1 hora. E a sensação de vigilância não desaparece mesmo depois que o bloqueio fica para trás. Ele volta para casa à noite, olha para os filhos e se pergunta que tipo de cidade está entregando à próxima geração. Seria apenas um episódio passageiro ou o início de uma rotina de medo? Esse motorista talvez lembre de conversas antigas com seus pais ou avós, que falavam sobre o perigo da concentração de poder. Talvez recorde de como sempre ouviu que a democracia se mantinha forte justamente por não permitir que um homem controlasse todas as instituições. E agora, parado diante do noticiário da televisão, vê que isso está acontecendo diante dos seus olhos. O que antes era teoria tornou-se prática. O que antes era metáfora virou rotina. Esse não era um sentimento restrito aos moradores da capital. Em várias partes do país, pessoas acompanhavam as imagens e tentavam relacionar aquilo às suas próprias vidas. Uma professora aposentada de 60 anos na Flórida ligava para a filha em Nova York e confessava: "Estou com medo do que virá. Quando começam a mandar tropas para controlar ruas, é porque não confiam mais no povo." Um trabalhador da indústria automotiva em Michigan, com 38 anos, dizia aos colegas: "A gente sempre achou que essas coisas só aconteciam na Rússia ou na China. Agora está acontecendo aqui. Quem garante que não vão usar o mesmo método contra greves ou protestos trabalhistas?" Esse ponto é fundamental. Quando um governo começa a reorganizar a cidade como se fosse um quartel, a linha entre segurança e opressão desaparece. Cada bloqueio policial, cada troca de comando forçada, cada ordem que ignora leis locais, deixa claro que o jogo mudou. Não se trata mais de proteger cidadãos, mas de controlar cidadãos. E quem vive entre os 30 e os 65 anos sabe bem que, no fundo, o medo mais profundo não é apenas perder a liberdade de ir e vir, mas perder a confiança de que existe futuro dentro de um país que antes se orgulhava de ser exemplo democrático. Para muitos, as imagens de soldados em Washington também despertavam lembranças de outros momentos de fragilidade. Quem viveu a crise de 2008 recordava como os bancos foram salvos, mas famílias perderam casas e empregos.
Quem acompanhou os anos da pandemia lembrava o quanto o governo foi capaz de decidir quem podia abrir as portas e quem deveria permanecer fechado. O fio condutor dessas memórias é simples. Sempre que o poder se expande em momentos de crise, é o cidadão comum que paga o preço. E havia ainda a sensação de que Trump não precisava mais justificar seus atos. Ele simplesmente fazia. O discurso era de ordem, de necessidade, de combate a inimigos internos. Mas quem eram esses inimigos? Eram terroristas? Eram criminosos? Ou eram cidadãos que discordavam, que protestavam, que ousavam dizer que a democracia vale mais do que a vaidade de um líder? Quando um governo define opositores como inimigos, o risco de normalizar perseguições se torna iminente. E cada homem ou mulher que caminhava pela capital naquele dia sabia que poderia ser o próximo a ser questionado, detido ou intimidado. O que se via em Washington não era um ato isolado. Era parte de uma engrenagem maior, de uma tentativa clara de transformar a capital em símbolo do novo regime. Não era coincidência que Trump tivesse escolhido exatamente ali para testar sua força. Afinal, controlar Washington é controlar o coração simbólico do país. Se o povo se acostuma a ver soldados nas ruas da capital, talvez aceite também soldados nas ruas de qualquer outra cidade. Se a polícia local pode ser substituída por decreto, talvez qualquer outra instituição também possa. Essas reflexões atravessavam a mente de quem acompanhava os acontecimentos. Pessoas maduras, que já viram governos irem e virem, que aprenderam a desconfiar de promessas fáceis, percebiam que não era apenas mais uma crise política. Era uma mudança estrutural, o tipo de mudança que define gerações inteiras, que marca a biografia de uma nação. E é aqui que surge uma conexão essencial. Compreender líderes como Donald Trump e Xi Jinping exige olhar além das manchetes. É preciso entender suas histórias desde o início, suas obsessões, as estratégias que cultivaram desde jovens, os momentos de ascensão e as contradições que moldaram seu estilo de poder. Só assim conseguimos enxergar por que, em 2025, chegamos a este ponto de inflexão global, em que a capital dos Estados Unidos se vê sob ocupação militar e em que a disputa entre autoritarismo e democracia atravessa fronteiras. É exatamente sobre isso que trata o e-book especial sobre as biografias desses presidentes que moldaram o mundo contemporâneo. Ele mostra, de maneira didática e profunda, como os caminhos percorridos por Trump e Xi se entrelaçam ao destino político e econômico do nosso tempo. O acesso está disponível no comentário fixado. Em Los Angeles, o sol ainda brilhava quando o contraste mais perturbador se fez presente. Um discurso sobre democracia sendo pronunciado dentro de um espaço marcado pela memória da perseguição, enquanto, do lado de fora, agentes federais se organizavam como se aquele momento não fosse uma celebração da liberdade, mas uma ameaça ao poder instalado. O governador Gavin Newsom falava no Museu da Herança Japonesa, lugar carregado da lembrança amarga dos campos de internamento da Segunda Guerra Mundial, quando famílias inteiras foram arrancadas de suas casas apenas por sua origem. Esse cenário já bastaria para despertar reflexões dolorosas, mas a atmosfera foi dilacerada quando agentes de imigração e da patrulha de fronteira apareceram para intimidar, deter e cercar o evento. A mensagem não precisava ser dita. Podemos estar em qualquer lugar, até no coração da sua memória coletiva. Quem assistia percebeu a dimensão simbólica desse gesto, que parecia calculado para provocar medo e desviar o foco do que era dito no palco. O ataque não se restringia àquelas paredes, mas se espalhava como um sinal enviado a todo o país. Se nem mesmo uma cerimônia em memória de injustiças históricas estava protegida, o que restava seguro?
Para homens e mulheres acima dos 30 anos, que já haviam acompanhado décadas de transformações políticas, a cena lembrava que a repressão não precisa de uniformes negros e discursos inflamados para existir. Basta a presença de agentes armados para que a lembrança de erros passados se torne mais próxima do presente. Até que ponto a história precisa se repetir para que as pessoas percebam que estão novamente sendo conduzidas à margem? Será que a repetição desse tipo de intimidação é apenas o prelúdio de algo mais profundo, de uma remodelagem completa da relação entre Estado e cidadão? Enquanto o governador falava sobre participação popular e a importância de defender direitos, câmeras captavam a confusão do lado de fora. Pessoas que tinham ido ouvir ideias sobre democracia eram empurradas contra grades, identificadas e expostas como se fossem criminosas. O choque dessa dualidade atingia em cheio quem já experimentou momentos de fragilidade em sua vida adulta. Pense em uma mulher de 45 anos que saiu do trabalho mais cedo para assistir ao evento. Ela acreditava estar diante de um espaço seguro, mas acabou cercada por oficiais que gritavam ordens sem explicar os motivos. Voltando para casa, com as mãos ainda trêmulas, ela se perguntava se a promessa de liberdade que ouvira tantas vezes nos discursos políticos não passava de uma cortina que podia ser rasgada a qualquer instante. Como confiar em instituições que se contradizem em tempo real, proclamando direitos dentro de um auditório e esmagando esses mesmos direitos na calçada logo ao lado? Essa cena em Los Angeles também mostrou que o autoritarismo não depende apenas de ordens diretas vindas de cima. Ele se alimenta da normalização, da ideia de que certas coisas fazem parte do jogo. Quantas pessoas que assistiram ao episódio pela televisão concluíram, quase sem pensar, que era apenas mais uma operação? Quantas aceitaram a narrativa de que prisões em massa fazem parte de manter a ordem? E o que acontece quando cidadãos comuns se acostumam a viver sob a constante possibilidade de serem vigiados, controlados ou retirados de cena sem explicação? Não é nesse hábito que os regimes autoritários encontram seu terreno mais fértil? Enquanto Los Angeles lidava com esse choque, a engrenagem do poder avançava em outra direção: a cooptação cultural. Não bastava ocupar as ruas, era preciso infiltrar-se nos símbolos e nos lugares de memória. Atacar o Museu da Herança Japonesa tinha um valor estratégico. Não se tratava apenas de intimidar os presentes, mas de enviar ao mundo um recado sobre quem define quais histórias podem ser contadas. Se as lembranças da injustiça do passado podem ser interrompidas por forças armadas no presente, o que isso revela sobre a disposição do governo em reescrever o futuro? Até que ponto a memória coletiva está segura diante de líderes que enxergam até a história como um recurso a ser manipulado? No entanto, entre a dor e a raiva surgia também um tipo de resistência. Pessoas que presenciaram a cena decidiram relatar cada detalhe em redes sociais. Gravaram vídeos, compartilharam testemunhos. Um senhor de 62 anos, que carregava nas mãos um caderno de anotações para registrar o discurso, filmou com seu celular as abordagens truculentas do lado de fora. Ao publicar o vídeo, escreveu apenas: "Eu já vi esse filme antes e não quero assistir ao final novamente." Esse tipo de relato mostrava que, mesmo em meio ao cerco, ainda havia quem se recusasse a ser apenas espectador da própria história. Mas será que bastaria registrar e denunciar? Ou seria necessário ir além e agir coletivamente para impedir que a espiral continuasse? É nesse ponto que a narrativa ganha contornos mais inquietantes. A repressão em Los Angeles não foi tratada como um escândalo por setores do governo. Pelo contrário, foi celebrada em canais alinhados a Trump como prova de eficiência, um exemplo de que não há lugar imune à autoridade federal. Essa inversão de valores, em que a violência se transforma em mérito e a intimidação em demonstração de força,
abre caminho para a construção de um mundo no qual o cidadão comum não tem garantias de nada. Quantos estão preparados para viver em uma sociedade em que o simples ato de participar de um evento cultural pode se tornar risco? Quantos estão dispostos a enfrentar a ideia de que o próximo alvo pode ser qualquer espaço comunitário, qualquer universidade, qualquer igreja? Aos poucos, fica evidente que o que se passa em Los Angeles não é um episódio isolado, mas parte de um processo mais amplo, o da erosão dos limites. O autoritarismo nunca chega com uma placa dizendo que está aqui para ficar. Ele se instala de maneira gradual, naturaliza o absurdo e, quando menos se espera, já se infiltrou em cada rotina. Quem já passou por crises financeiras, por mudanças bruscas de emprego, por perdas familiares, sabe como a vida pode ser virada do avesso de um dia para o outro. A diferença é que, nesse caso, não se trata de um acidente pessoal, mas de uma escolha deliberada de quem governa. Estamos diante de uma situação que não atinge apenas alguns, mas todos. E se a todos afeta, todos precisam escolher se permanecerão calados ou se encontrarão uma maneira de reagir. Esse é o dilema que permanece em suspenso. Aceitar a intimidação como parte de uma nova normalidade ou transformá-la em combustível para a ação coletiva. A cena em Los Angeles mostra que não há espaço neutro quando um governo decide estender seus tentáculos sobre a vida pública. Qualquer lugar pode ser tomado e qualquer voz pode ser calada. É por isso que esta narrativa não pode ser consumida apenas como mais um episódio de crise a ser esquecido amanhã. Ela precisa ser vivida como um chamado. Se em Anchorage o povo ergueu bandeiras contra a submissão, se em Washington a cidade foi transformada em laboratório de poder militarizado, em Los Angeles ficou claro que a batalha se dá também na disputa pela memória e pela cultura. O que está em jogo é muito maior do que eleições ou alianças políticas. É a possibilidade de que a história de um povo seja reescrita por mãos que não respeitam nem mesmo o sofrimento que já passou. E se você chegou até aqui refletindo sobre essas cenas, é porque entende a gravidade do momento. Então não deixe essa reflexão morrer. Inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe suas ideias nos comentários e leve essa discussão para frente. A sua voz importa, e é ela que pode se juntar a tantas outras para construir a resistência que ainda resta. Era como se o Atlântico tivesse se tornado mais estreito naquele verão. Enquanto os Estados Unidos ardiam em crises políticas e sociais, do outro lado do oceano se desenrolava um capítulo que expunha uma nova face da resistência. Não era um ato grandioso no parlamento, nem uma manifestação de milhares nas ruas, mas algo inesperado e desconcertante. Um restaurante tradicional do interior britânico, conhecido por sua elegância e sua história de mais de 400 anos, recusava-se a abrir suas portas para receber Jata Day Vance. A decisão não partiu da gerência, mas dos funcionários que anunciaram em uníssono que não trabalhariam se aquele homem cruzasse a soleira. E diante dessa insubmissão, o estabelecimento teve que recuar. A cena podia parecer pequena diante das negociações de cúpula ou das imagens de tanques e soldados em capitais distantes, mas para quem acompanhava com atenção, havia ali algo que desafiava a lógica dos poderosos. Um gesto simples, cotidiano, que quebrava a narrativa de controle absoluto. Afinal, o que acontece quando não são apenas políticos ou líderes que rejeitam o autoritarismo, mas trabalhadores comuns, gente que serve refeições e prepara mesas, decidindo que não irão compactuar? Será que a verdadeira força não se encontra justamente nesses lugares onde o poder não espera resistência? Esse episódio na Inglaterra provocou uma fissura simbólica que se espalhou rapidamente. Para muitos, a recusa lembrava que a resistência não precisa nascer apenas de discursos inflamados ou marchas multitudinárias. Pode surgir também do ato de dizer não.
Não era apenas J.D. Vance sendo rejeitado. Era a rejeição de tudo que ele representava. Condescendência com a repressão, aliança cega com líderes questionados, normalização do cinismo político. O recado foi claro. Nem todo lugar está disponível para servir como vitrine de poder. Quantas vezes já vimos líderes tentando transformar espaços comuns em cenários para sua própria imagem? Eles chegam cercados de câmeras, esperando aplausos ou reverência, mas dependem de pessoas comuns para que esse espetáculo aconteça. E se essas pessoas decidirem não colaborar? E se um garçom recusar o serviço, se um músico se negar a tocar, se um funcionário optar por não abrir as cortinas do palco? Será que todo o teatro do poder não desmorona quando as engrenagens mais discretas param de girar? Naquele mesmo período, recordava-se como, anos antes, Donald Trump havia enfrentado protestos na Escócia, quando multidões ergueram bandeiras e faixas em frente a seus empreendimentos. Agora, a recusa a J.D. Vance acrescentava outra camada. Não era apenas uma rejeição política, mas uma escolha moral de trabalhadores comuns. O fato de esse gesto ter ocorrido num país distante mostrou que a rejeição ao autoritarismo cruzava fronteiras, que havia uma corrente ligando cidadãos de diferentes culturas diante da mesma indignação. Em conversas informais nas ruas britânicas, as pessoas se perguntavam: o que leva funcionários de um restaurante a desafiar seus próprios empregadores para não servir a um político estrangeiro? Seria apenas repulsa pessoal ou um sinal de algo mais amplo? Talvez fosse a percepção de que cada pequena escolha conta, que atender ou não atender à mesa de alguém que representa a conivência com regimes violentos é, em si, uma decisão política. E quem, diante da consciência desse peso, estaria disposto a lavar pratos ou servir vinho como se nada estivesse acontecendo? Enquanto isso, na Europa continental, movimentos estudantis organizavam protestos contra visitas de figuras associadas a regimes que ameaçam democracias. Estudantes universitários, muitos entre 25 e 30 anos, erguiam cartazes nas praças e gritavam contra a manipulação de narrativas. Mas o eco dessas vozes se conectava diretamente ao gesto simples do interior inglês. Porque, no fundo, não importa se são milhares em uma praça ou alguns funcionários em uma cozinha, ambos afirmam, cada um a seu modo, que não aceitam ser peças de legitimação de um poder corrosivo. Será que esse tipo de resistência cotidiana tem mais força do que imaginamos? Será que, ao contrário dos grandes discursos, são esses pequenos gestos os que mais perturbam os que tentam controlar narrativas? Porque não se pode prender um país inteiro por recusar-se a servir um prato. Não se pode silenciar milhões de vozes se cada uma decide que não vai ceder naquilo que lhe cabe. E não é justamente isso que assusta os autoritários? A possibilidade de que, no fim das contas, não haja exército suficiente para obrigar cada cidadão a agir contra sua própria consciência? Essa recusa também trouxe à tona uma tensão que paira sobre muitos. A contradição entre trabalhar para sobreviver e escolher não colaborar com aquilo que fere valores essenciais. Quantas pessoas, em diferentes partes do mundo, já se viram diante de dilemas semelhantes? Uma jornalista de 43 anos, mãe de 2 filhos, talvez recorde de quando recusou uma oferta de emprego em uma empresa que lucrava com práticas que considerava abusivas. Um professor aposentado de 61 anos pode se lembrar de quando decidiu não assinar um documento que mascarava dados de seus alunos. Esses gestos, embora invisíveis ao grande público, moldam o tecido social. Não são apenas grandes protestos que fazem história. São também os pequenos atos de integridade que, somados, criam uma corrente difícil de conter. Na medida em que a história se desenrolava, ficou claro que o autoritarismo não teme apenas multidões, mas também a coragem individual.
porque o poder se alimenta da normalidade. Precisa que todos continuem trabalhando, servindo, aplaudindo, fingindo que nada mudou. Quando alguém quebra essa rotina, abre-se uma rachadura que pode crescer até se tornar irreversível. Quantos líderes já não caíram justamente quando perceberam que o medo havia deixado de ser suficiente para manter as pessoas em silêncio? Mas o gesto na Inglaterra também levantava uma questão. Será que a recusa de alguns trabalhadores seria suficiente para mudar o curso da história? Ou será que, sem apoio coletivo, tais gestos correm o risco de se perder como notas de rodapé em uma narrativa dominada pelos mais fortes? Talvez a resposta esteja menos no efeito imediato e mais no acúmulo. Cada recusa, cada protesto, cada voz que se ergue alimenta uma memória de resistência que, cedo ou tarde, pode se transformar em movimento irreversível. E se pensarmos bem, não é essa a mesma lógica que sustenta toda a grande transformação? Um gesto isolado inspira outro, que inspira outro, até que uma massa crítica se forma. A recusa em servir JD Vance pode parecer pequena, mas ela se conecta a protestos na Escócia, a manifestações na França, a críticas na Alemanha e a cada cidadão que, em sua rotina, escolhe não legitimar aquilo que considera inaceitável. O autoritarismo talvez consiga controlar exércitos e parlamentos, mas dificilmente consegue controlar consciências quando elas começam a despertar. A narrativa se deslocava, portanto, para além da política formal. O que estava em jogo não era apenas quem governava, mas quem aceitava ser governado e de que maneira. Quando trabalhadores comuns decidem que não servirão o jantar a um político, eles estão, na prática, dizendo que a autoridade não é absoluta, que o poder só existe enquanto encontra pessoas dispostas a sustentá-lo. E se essas pessoas decidirem se retirar, o castelo desmorona. A primeira notícia que escapou dos corredores de Washington soava quase absurda. Trump teria exigido uma fatia acionária em empresas de tecnologia de semicondutores, como a Intel. A justificativa era a vaga suposta segurança nacional. Mas quem acompanhava o tema percebeu rápido que o movimento ia além. Não se tratava apenas de proteger cadeias produtivas, e sim de testar até onde seria possível avançar sem despertar reação imediata. Afinal, quantos cidadãos comuns entendem de semicondutores? Quantos sabem que esses pequenos chips definem desde o funcionamento de carros até sistemas de defesa militar? O poder sabe disso, e é exatamente nesse desconhecimento que encontra espaço para agir. Para ilustrar, basta imaginar uma família de classe média em Ohio. O pai, com 48 anos, trabalha em uma oficina mecânica. A mãe, com 42, dá aulas em uma escola pública. Eles mal percebem que os carros que consertam e as ferramentas que usam dependem de peças fabricadas por essas empresas. Mas, de repente, começam a notar os preços subindo. A oficina precisa pagar mais caro pelas peças, a escola sofre cortes porque o orçamento estadual se ajusta às tarifas que o governo federal impõe às importações. O aumento não aparece como uma ordem direta, mas se infiltra nas contas de luz, no supermercado, na prestação da casa. Essa é a forma mais perversa de controle, quando atinge sem aviso, deixando o cidadão sem entender de onde vem o golpe. Em reuniões pouco divulgadas, Trump e seus assessores chegaram a impor taxas a gigantes como Nvidia. A lógica era simples. Quer exportar? Pague tributo diretamente ao governo. O mecanismo lembrava práticas de regimes centralizados que sempre foram criticados como modelos de opressão econômica. Mas, paradoxalmente, agora surgia nos Estados Unidos como se fosse sinal de força patriótica. Quantos perceberam a contradição? Quantos notaram que, enquanto se atacava a ideia de garantir saúde pública ou educação como socialismo perigoso, implantava-se uma política de controle estatal sobre empresas privadas sem a menor transparência?
Pense um instante. Como reagir quando a palavra livre mercado é usada como slogan em discursos, mas nas sombras o que acontece é um confisco disfarçado? Não é justamente nesse contraste que se revela o verdadeiro caráter de um governo? Esse movimento não atingiu apenas as grandes companhias. Pequenas empresas também começaram a sentir o cerco. Escritórios de advocacia especializados em tecnologia foram forçados a encerrar atividades porque se recusaram a alinhar contratos com exigências governamentais. Startups inovadoras, que dependiam de investimentos internacionais, viram suas portas se fechar quando o governo passou a exigir aval direto de autoridades federais para cada entrada de capital estrangeiro. Jovens empreendedores que sonhavam em transformar ideias em negócios passaram a enfrentar um muro burocrático e intimidador. Muitos desistiram. Outros migraram para países que ainda ofereciam ambiente de inovação. O resultado? Um esvaziamento do que poderia ser o futuro da indústria nacional. Um dado circulava nos bastidores. Em apenas 6 meses, mais de 300 pequenas empresas de tecnologia fecharam suas portas por não conseguirem atender às novas regras. Esse número não ocupou manchetes, mas representava milhares de empregos perdidos e incontáveis sonhos interrompidos. Histórias de vida engolidas por uma política que se dizia protetora, mas que no fundo agia como predadora. Entre trabalhadores mais velhos, havia um sentimento amargo de déjà vu. Quem tinha vivido a crise do aço nos anos 80 lembrava do fechamento de fábricas e da sensação de abandono. Agora, a diferença era que o fechamento não vinha da falta de competitividade, mas do sufocamento deliberado. Um homem de 59 anos em Pittsburgh contou em uma entrevista local: "Naquela época, perdemos porque não conseguíamos competir. Hoje, estamos perdendo porque o governo decidiu quem pode ou não existir." Esse tipo de depoimento expunha um detalhe: o regime não precisava enfrentar a concorrência externa. Bastava redesenhar as regras internas para escolher vencedores e perdedores. Outro aspecto surpreendente foi a tentativa de Trump de transformar acordos comerciais em instrumentos de lealdade pessoal. Relatos apontavam que empresários que demonstravam apoio público recebiam facilidades fiscais, enquanto críticos eram alvos de auditorias e pressões diretas. Essa personalização do poder econômico gerava um ambiente de medo, em que a sobrevivência de um negócio passava menos pela qualidade de seu produto e mais pela disposição de bajular o presidente. Quantos líderes empresariais se renderam a esse jogo para salvar suas companhias? E mais doloroso ainda, quantos trabalhadores perderam empregos porque seus patrões se recusaram a se dobrar? No meio desse cenário, vozes isoladas tentavam denunciar o perigo. Alguns analistas econômicos, em colunas discretas, comparavam o que estava acontecendo com práticas vistas na antiga União Soviética ou na atual República Popular da China. Mas as denúncias eram abafadas, ridicularizadas como exagero ou simplesmente ignoradas em meio à avalanche de notícias fabricadas pelo próprio governo. Era mais fácil acreditar na narrativa de que o presidente está protegendo a nação do que encarar o fato de que a economia estava sendo usada como ferramenta de submissão. Aos poucos, a confiança internacional também começou a ruir. Investidores estrangeiros passaram a retirar capital, temendo que suas participações fossem confiscadas ou transformadas em moeda de troca política. O dólar, antissímbolo de estabilidade, começou a enfrentar desconfiança. Relatórios confidenciais de bancos europeus alertavam que os Estados Unidos estavam arriscando a própria credibilidade ao adotar práticas de governo centralizado disfarçadas de patriotismo econômico. Era uma ironia cruel. Um país que sempre se apresentou como guardião da liberdade de mercado agora caminhava para se parecer com regimes que antes condenava.
Dentro das casas, nos encontros familiares, essa mudança aparecia em conversas aparentemente simples. Uma mãe de 47 anos em Minnesota dizia ao filho universitário: "Você estuda engenharia de software, mas não sei se terá espaço aqui. Talvez precise procurar emprego fora." Um avô de 65 anos contava aos netos como sonhava em ver o país como exemplo de oportunidade. Mas agora sentia vergonha de explicar por que tantas empresas estavam indo embora. Essas falas, carregadas de frustração e desalento, mostravam que a política econômica não era apenas um debate entre especialistas. Ela atravessava jantares, reuniões de família e sonhos pessoais. E enquanto isso, Trump continuava a se apresentar como defensor do povo contra as elites, mesmo enquanto concentrava cada vez mais poder nas mãos de poucos aliados. Era como se tivesse descoberto uma fórmula para se alimentar do ressentimento popular ao mesmo tempo em que fortalecia sua própria rede de privilégios. Uma contradição evidente, mas que, em tempos de confusão e medo, passava despercebida por muitos. Você já imaginou assistir, em pleno noticiário da noite, a cena de um presidente negociando os recursos naturais de seu próprio território como se fossem fichas em um jogo de cassino? Foi exatamente isso que milhões de pessoas testemunharam quando Donald Trump, diante das câmeras, deu a entender que estava disposto a oferecer minerais raros, tanto da Ucrânia quanto do Alasca, em troca de um acordo com Vladimir Putin. Não se tratava de mera especulação jornalística, eram palavras pronunciadas em público, carregadas de uma ambiguidade que parecia calculada. Mas o que significa, afinal, ver um líder eleito transformar riquezas que pertencem a gerações inteiras em moeda de negociação pessoal? Que confiança resta a um povo quando suas montanhas, suas reservas subterrâneas e até seus territórios estratégicos se tornam presentes em bandejas diplomáticas? A cena não poderia ser mais simbólica. Jornalistas perguntaram se Trump daria acesso a Putin às jazidas de minerais raros. Ele, ao invés de negar de forma firme, respondeu com aquele tom escorregadio que deixa tudo no ar. "Vamos ver o que acontece. Temos uma grande reunião", disse, como se estivesse tratando de um acordo de imóveis em Nova Jersey e não da soberania de países inteiros. Aquelas palavras caíram como um choque para quem entende a importância desse tipo de recurso. Minerais raros não são apenas pedras enterradas no solo. Eles alimentam satélites, armamentos, computadores, redes de comunicação. São, em essência, o combustível de toda a tecnologia que sustenta tanto a economia moderna quanto a defesa nacional. E naquele instante, Trump sinalizava que estaria disposto a entregá-los ao líder que já havia ordenado invasões, sequestros e ataques contra nações vizinhas. Como reagir diante disso? Um agricultor de 52 anos no interior do Texas, acostumado a medir o valor da terra pela colheita que ela oferece, ligava à televisão depois de um dia de trabalho e ouvia que o presidente estava cogitando ceder riquezas que pertenciam ao povo. O que esse homem deveria pensar? Que a terra que ele protege com tanto cuidado vale menos do que um aperto de mãos entre dois políticos? Que o suor de gerações pode ser descartado como moeda num balcão improvisado? Essa sensação de impotência atravessava não apenas agricultores, mas também engenheiros, professores e operários. Cada um, em sua rotina, percebia que a decisão tomada em um gabinete distante poderia definir o futuro de seus filhos sem que tivesse voz alguma. Há, no entanto, um detalhe ainda mais perturbador: a lembrança de que não era a primeira vez que Trump usava minerais raros como peça de pressão. Durante seu primeiro mandato, ele havia exigido que a Ucrânia liberasse direitos sobre jazidas em troca de promessas de defesa militar. Agora, em 2025, ele parecia disposto a inverter o jogo, retirando dos ucranianos aquilo que havia arrancado à força e entregando justamente a Putin.
Qual é o nome disso senão traição? E mais ainda, que mensagem envia ao mundo quando o presidente de uma potência trata aliados como descartáveis e inimigos como parceiros preferenciais? Não se trata apenas de estratégia internacional, trata-se de ética, de dignidade e de limites. Onde ficam esses valores quando até o solo se torna mercadoria? O que se negocia não é apenas minério, é o próprio conceito de pertencimento. Imagine um jovem de 37 anos, em Anchorage, que cresceu ouvindo do avô histórias sobre como o Alasca foi comprado no século XIX, como aquele território se tornou parte indiscutível da identidade americana. De repente, esse jovem escuta que o mesmo território pode ser usado como ficha de barganha em negociações obscuras. Como ele olha para sua própria cidade no dia seguinte? Como encara a ideia de futuro, sabendo que o chão, sob seus pés, pode ser transformado em presente oferecido a um autocrata estrangeiro? E não é apenas a questão territorial que se impõe. Existe também a dependência que se cria quando se entrega ao adversário o poder sobre recursos estratégicos. Quem controla minerais raros, controla cadeias de produção, define preços, estabelece alianças. Que país se mantém soberano quando abre mão de suas reservas críticas em nome de promessas que mudam conforme o vento? O que acontece quando fábricas inteiras passam a depender do humor de um líder estrangeiro para continuar funcionando? A ameaça não é abstrata, ela é concreta e se manifesta no momento em que celulares ficam mais caros, computadores deixam de ser produzidos, armamentos estratégicos ficam comprometidos. A fragilidade entra pela porta da frente, enquanto o governo sorri em troca de manchetes sobre supostos acordos de paz. Um outro microconflito se torna inevitável: a discrepância entre o discurso e a prática. De um lado, Trump insiste em falar de proteção, soberania e grandeza nacional. De outro, cede riquezas naturais e territórios simbólicos para garantir espaço em sua narrativa pessoal de vitórias. Quantas vezes ouvimos que a América vem em primeiro lugar? Mas como sustentar essa frase quando a própria América é entregue em pedaços? Quantos cidadãos ainda acreditam em promessas de proteção quando veem o coração econômico do país sendo leiloado? O paradoxo é: o discurso de força esconde uma prática de submissão. Talvez a cena mais reveladora tenha sido o olhar desconcertado de alguns assessores durante aquela coletiva de imprensa. Eles tentavam mascarar o incômodo, mas era visível. Era como se até mesmo quem trabalha ao lado do presidente tivesse consciência da gravidade daquilo. Porque não se trata de ser de direita ou de esquerda, de ser conservador ou progressista. Trata-se de algo maior. A noção de que há limites que não podem ser ultrapassados, sem colocar em risco a integridade da nação. E ao oferecer minerais raros a Putin, Trump cruzava essa linha diante de todos. É inevitável perguntar: até onde esse processo pode ir, se um presidente é capaz de negociar minerais e territórios estratégicos, o que o impedirá de negociar também compromissos de defesa, tratados históricos ou alianças de décadas? O que resta seguro quando tudo pode ser transformado em moeda de troca? A história mostra que nenhum império resiste quando começa a vender seus próprios fundamentos. Roma caiu não apenas pelas invasões, mas pela corrupção de suas próprias bases. Será que estamos assistindo ao mesmo espetáculo em versão moderna, disfarçado em conferências de imprensa e reuniões diplomáticas? E enquanto essas negociações se desenrolam, a população assiste dividida entre indignação e apatia. Há quem grite, proteste, se manifeste. Há quem desligue a televisão cansado de sentir que nada pode mudar. Esse contraste também é parte do jogo. Quanto mais o povo se sente impotente, mais o poder avança. Mas será que a resignação é realmente inevitável? Ou será que existe uma faísca ainda adormecida, pronta para transformar indignação em ruptura? Essa pergunta,
Mais do que qualquer outra, é o que define o momento atual. Porque não é apenas sobre Trump ou Putin, é sobre como uma sociedade reage quando percebe que seu próprio patrimônio está sendo entregue diante de seus olhos. No fim, a parte mais aterradora não é a negociação em si, mas a naturalização dela. Quando manchetes tratam esse tipo de cedência como se fosse apenas mais uma jogada política, o perigo já se infiltrou. Porque não há nada normal em ver um presidente oferecer riquezas nacionais a um líder estrangeiro acusado de crimes de guerra. Não há nada aceitável em transformar a soberania em ficha de cassino. O problema não é só o ato, é a forma como o ato é absorvido, como se fosse corriqueiro. E quando o absurdo se torna rotina, a democracia perde sua defesa mais importante: a capacidade de se indignar. É diante desse cenário que a tensão aumenta, porque cada palavra dita naquela coletiva, cada manchete condescendente se soma a uma narrativa que mina pouco a pouco a confiança em valores que sempre foram apresentados como inegociáveis. E é nesse desgaste, nesse esgarçamento, que o perigo se instala de forma permanente. O que antes parecia impensável vai se tornando aceitável. E quando percebemos, já não há volta. Os últimos momentos desse vídeo não oferecem alívio fácil. A inflação continua a corroer orçamentos familiares, alianças diplomáticas estão despedaçadas, empresas lutam para sobreviver em um ambiente sufocante. Mas ao lado de tudo isso existe também uma oportunidade. A oportunidade de aprender com os erros expostos em praça pública, de perceber que nada é eterno, nem a arrogância de líderes que acreditam estar acima da lei, nem os sistemas que tentam aprisionar a vontade popular. Há sempre um ponto de virada, mesmo que ele demore a chegar. A tensão entre submissão e resistência permanece viva. E talvez seja justamente essa tensão que nos lembra de que ainda há espaço para a escolha. Porque, no fundo, a maior ameaça não é a repressão em si, mas a ideia de que ela se torna normal. Quando deixamos de estranhar, quando aceitamos como rotina aquilo que deveria nos indignar, é aí que perdemos de vez. E se ainda conseguimos nos espantar com cenas de negociatas de recursos naturais, com soldados em cruzamentos civis, com trabalhadores recusando-se a servir a políticos em restaurantes, é porque ainda não estamos derrotados. Nesse ponto, cabe uma reflexão mais ampla. Não se trata apenas de Donald Trump ou de Vladimir Putin. Trata-se de entender como figuras políticas constroem narrativas, moldam sistemas, criam ilusões de poder e conseguem, por algum tempo, convencer milhões a segui-los. E é por isso que se torna tão valioso compreender a trajetória de líderes que hoje definem os rumos do planeta. Conhecer Donald Trump desde sua juventude, entender as contradições que o acompanharam até a presidência, observar como sua obsessão por controle se entrelaça com decisões políticas, é tão importante quanto analisar o caminho percorrido por Xi Jinping, desde seus anos de formação, em meio a perseguições, até o comando absoluto da maior nação do Oriente. Porque só assim é possível compreender que as decisões que hoje mexem com a vida de todos nós não nascem do acaso, mas de biografias carregadas de escolhas, traumas, ambições e estratégias que atravessam décadas. Essa é a proposta do e-book exclusivo que reúne essas histórias. Oferecer ao leitor uma visão didática e reveladora sobre como a juventude e a trajetória íntima desses presidentes influenciam diretamente os movimentos geopolíticos atuais. Ele não entrega respostas prontas, mas abre caminhos para pensar com clareza o que está em jogo quando vemos territórios, empresas e até valores democráticos sendo colocados na mesa de negociação. Esse material está disponível no comentário fixado, para quem quiser aprofundar e não apenas assistir de longe ao desenrolar da história.
E agora, para encerrar, quero falar com você que chegou até aqui. Este vídeo não é apenas uma sequência de denúncias. É um convite à reflexão e à ação. Se essa narrativa tocou algo em você, se trouxe perguntas que ainda não têm resposta, inscreva-se no canal. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias, acrescente sua voz a esse debate. Curta o vídeo para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas, porque cada gesto seu ajuda a manter acesa a chama daquilo que tentam apagar. Obrigado por dedicar seu tempo a estar comigo até o fim dessa jornada. É a sua presença, sua escuta e sua participação que tornam esse trabalho vivo. Há muito mais por vir, e cada novo conteúdo será uma oportunidade de olhar de frente para o que tentam esconder. Até lá, que a coragem de questionar nunca seja sufocada. Nos vemos no próximo vídeo.